Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai conversar, vai contar uma história, né, que está no livro No Mundo Maior, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de André Luiz. É um livro que traz informações muito interessantes sobre o trabalho da espiritualidade a nos auxiliar nos nossos momentos difíceis. E a gente traz uma dessas histórias, onde André Luiz encontra, né, a explicação do auxílio da espiritualidade a todos nós. Porque a narrativa, a história contada, todos nós nos vemos nessas histórias, todos nós nos encontramos nessas narrativas que o plano espiritual traz para a gente. E a gente vai conhecer a história de Pedro e de Camilo, né? E a forma como a espiritualidade, através de uma benfeitora chamada Cipriana, vai auxiliar aquilo para eles poderem retornar ao caminho do bem na jornada evolutiva. Narra André Luiz com o auxílio do assistente Calderaro, que era quem estava junto com ele nessa jornada, que eles foram a um hospital grande, um vasto hospital, né, que cuidava de doentes e enfermos da mente. Então, se acercaram de um leito, onde viram um enfermo, estava abatido, pálido, e mantinha-se junto dele uma deplorável entidade, em condições miseráveis de inferioridade e de muito, mas muito sofrimento. O assistente Calderaro indicou os dois sofredores e explicou para André Luiz: examinamos aqui dois enfermos, um na carne e outro fora dela. Os dois são doentes. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Eles estavam tão juntos um com o outro que era difícil de você tentar identificá-los. Detestam a vida, relata o assistente. Odeiam-se reciprocamente. Se desesperam, brigam, discutem, asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. Esse era o cenário que eles encontraram no hospital. Um cenário triste, muito sofrimento, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Há 20 anos, relata ele, que o amigo encarnado tirou a vida do desencarnado, que era o seu atual verdugo. Estava lá, obsidiando ele. Conta a história, Calderaro relata, que eles trabalhavam juntos num grande comércio, né? Camilo, que era a vítima, que era o desencarnado, era dono de um vasto comércio e asilou Pedro, que era o encarnado, que estava doente naquele momento, para trabalhar com ele desde a infância, ou seja, ele era uma criança abandonada. Então, desde a infância, ele foi acolhido por Camilo, né, e passou a cuidar dele como tutor. Passou-se o tempo, desde a infância, ele atingiu a maioridade e ele foi lá exigir, né, do seu chefe, do seu tutor, o pagamento por todos aqueles anos de trabalho. E ele falou: eu posso te ajudar, eu posso, né, te dar uma posição boa nos negócios, posso te propiciar entrada no comércio, te indicar, mas eu não vou te dar nenhum pagamento pelo passado. E aí, pronto. E aí eles começaram a discutir, começaram, né, a se agredir verbalmente um com o outro. E a situação gerou um conflito tão grande, o comércio já estava fechado, já era noite, que Pedro, naquela ânsia, né, selvagem que todos nós temos, acabou assassinando Camilo. Antes, porém, que ele fugisse do local,
Ele foi até o cofre, retirou a quantia que ele achava merecedor, mas deixou uma boa quantidade, uma boa quantia para despistar, né, qualquer acontecimento. Foi embora, fechou o estabelecimento. No dia seguinte, ele foi ao trabalho, mas ele já sabia que o corpo estava a noite toda ali. E a família de Camilo estava viajando, então ele estava sozinho. Então ele fez com que tudo parecesse um assalto ou qualquer coisa assim. Porque ele chegou, viu um ambiente fechado, aí chamou um policial e falou assim: olha, o estabelecimento já deveria estar aberto, eu estou preocupado, o que aconteceu? A família está viajando, o seu Camilo está sozinho. Então eles arrombaram o estabelecimento, porque ele estava cercado da lei. Então ele conseguiu ludibriar a justiça humana, as suas habilidades, conseguiu, né? Fez tudo, né? Organizou tudo para a família, como se ele fosse um pai para eles, tudo organizado para a família. Não recebeu nenhum dinheiro, afinal de contas, ele já tinha se apropriado da parte que ele achava que teria de direito. Depois de tudo resolvido, discretamente ele se retirou para outra cidade. Conseguiu ludibriar os homens, mas não conseguiu iludir a si mesmo, a sua consciência. Camilo desencarnado passou a se concentrar na ideia da vingança. Passou a segui-lo, obsessivamente seguindo Pedro. Tudo fez Pedro para atenuar o assédio constante que ele sentia. Se desdobrou no trabalho, conseguiu uma grande fortuna, tinha grandes possibilidades financeiras, mas nada disso trazia a sua tranquilidade. Bom, nesse clima, né, ele decidiu, vou me casar, porque quem sabe casando eu consigo um pouco mais de tranquilidade. Felizmente, Pedro encontrou uma criatura angelical como esposa, né? Ele desposou essa alma jovem, muito boa, elevada às zonas espirituais. Ela era um ente superior, vamos dizer assim. E enquanto ele estava junto do clima espiritual da esposa, ele conseguiu sentir um certo alívio, porque a esposa dava uma base para ele. Era uma pessoa religiosa, era uma pessoa elevada. Conseguiu uma família linda, 5 filhos, que também o ajudavam, que também o amavam, e todo esse clima harmônico dentro do seu lar lhe deu uma certa tranquilidade, até determinado ponto, porque depois de tanto tempo, ele só conseguia sentir um pouco de calma quando trabalhava, quando se entregava ao trabalho, mesmo de qualquer forma, desorganizadamente, não importava, ele tinha que se entregar ao trabalho. Ele chegava em casa, deitava extremamente cansado fisicamente, para passar a noite toda duelando com o Camilo desencarnado, para acordar mais cansado, mais fadigado e extenuado. O tempo foi passando e o que aconteceu? O desequilíbrio orgânico foi chegando. A sua organização perispiritual não aguentava mais tamanhos choques, não conseguia repousar. Aí se implantou o caos orgânico, a mente começou a dar sinais próximos da loucura. E Calderaro diz: temos aqui 2 amigos. 2 amigos na mente fixada na região dos instintos primários. Eles estavam tão interligados. O encarnado, na fuga das recordações do erro, no remorso, arruinou os seus centros motores, desorganizou a sua saúde, perturbou os órgãos vitais e caminha para a loucura. O desencarnado converteu as suas energias em alimento da ideia da vingança. Outra seria a situação se eles houvessem esquecido o que aconteceu, buscassem se reerguer no trabalho construtivo através do perdão legítimo. Mas isso não aconteceu. E a gente vê o quanto essas 2 criaturas se degladiavam entre eles.
E a gente vê como Jesus tinha muitas e muitas razões quando dizia pra gente, recomendando a gente o amor aos nossos inimigos e a oração pelo que nos persegue e nos caluniam. Olha como é importante a mensagem de Jesus nesse momento. Olha o quanto ele traz, né, de ensinamento pra gente, porque isso não é virtude propriamente dita, só virtude. É um princípio científico de libertação do ser, diz André Luiz, de progresso da alma, o perdão das ofensas, amplia o nosso campo espiritual, pois é no pensamento da alma, nos nossos pensamentos, que residem as causas dos nossos desequilíbrios. Então, eles envolveram o enfermo encarnado, Pedro, em emanações fluídicas, o auxiliando, dando aqueles passes para que ele possa dormir. Dentro em pouco, ele se afastou do veículo, no desdobramento do sono, todos nós fazemos isso. E quando ele se encontrou com Camilo desencarnado, começaram as discussões, começaram a discutir, começaram a brigar um com o outro, como sempre acontecia. Então, André Luiz começa a ficar desesperado nesse momento. Ele chega para o instrutor e fala: mas nós não vamos tentar amenizar esse sofrimento? Algumas palavras de esclarecimento para auxiliá-los? E Calderaro tranquilamente diz: não, nós falaríamos em vão, André, nesse momento. Por quê? Porque ainda nós não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Estranho o instrutor falar isso, né? Mas tem um motivo. Ele diz o seguinte, que para nós, espíritos de raciocínio um pouco mais avançado, temos intelectualidade, temos conhecimento, mas não temos sentimentos muito sublimados, não sublimamos ainda os nossos sentimentos. Eles são dois infortunados, são merecedores de carinho, de amor, e no momento eles só estavam doando o que eles podiam. A intervenção benéfica no campo dos sofrimentos exteriores. E ele diz, diariamente, milhões de criaturas adormecem sobre o influxo dos benfeitores espirituais para serem auxiliados em resoluções inadiáveis. Vamos imaginar, todos nós somos auxiliados desta forma. Todos os nossos benfeitores estão junto da gente. Quando há necessidade, eles colocam a gente lá quietinho, levam, deixa o nosso corpinho dormindo, descansando, leva a gente, esclarece, chama atenção também, né? Faz a gente abrir os olhos, porque a gente precisa enxergar, e retornamos, às vezes acordamos assim, nossa, que belo sonho eu tive, nossa, que intuição boa eu tive. Mas são os nossos benfeitores. E ele diz, se o conhecimento auxilia por fora, né, nós podemos auxiliar por fora, só o amor socorre por dentro. Para mudança de sentimento, mudanças de atitude, só o amor. Só o amor pode fazer essa transformação nas almas. Só os que amam efetivamente, relata ele, conseguem atingir essas causas profundas de sofrimento. E os nossos amigos, eles necessitam dessa intervenção no íntimo deles, no íntimo dos seus corações, para modificar as suas atitudes mentais, em definitivo. E ele disse assim, por enquanto, André, nós dois apenas conhecemos, mas nós não sabemos ainda amar. Então eles detinham muito conhecimento, mas o amor eles ainda não sabiam. O amor que transforma, como Jesus transformava, eles ainda não tinham esse conhecimento. Mas eles não foram esquecidos, relata o instrutor. Aguardamos a providência divina. Nesse momento surgiu, junto deles, uma sublime mulher, uma entidade feminina de aspecto sublime, maravilhosa, esplendia brilho meigo do seu olhar, e ela fazia passar uma calma, uma tranquilidade
que André Luiz não consegue explicar. A sinceridade profunda, a humildade, o carinho que ela passava, parecia que ela era um anjo. E assim, André Luiz disse que parecia a mãe de Jesus, mas não era a mãe de Jesus, era a benfeitora Cipriana, que se acercou dos dois doentes, Camilo desencarnado, Pedro desdobrado no sono do corpo físico, ambos ali se degladiando. Ela entra em prece para que aqueles dois possam se calar. E ela começa a se saturar de uma luz que vem do alto, relata André Luiz, fazendo com que ela fosse mais linda ainda, mais bela ainda. E então, ela estende as mãos para eles, atinge eles com um magnetismo amoroso que sai dela, e o poder dela modifica o campo vibratório dos dois sofredores. Eles se sentiam diferentes, como se estivessem oprimidos por uma força para que eles fossem aquietados. E ela toca levemente o campo visual dos dois. E eles registram um abalo fortíssimo quando vem a imagem daquela santa mulher. Os dois gritam desesperados. Pedro cai de joelhos pensando que a mãe de Jesus veio visitá-lo. Mas Camilo se mantém firme, em pé, olhando sem entender como aquilo poderia estar acontecendo. Pedro começa a chorar copiosamente e fala: Mãe dos céus, Mãe Santíssima, como consegues vir ao encontro de um criminoso? Cipriana se acerca dele com muito carinho e fala para ele maternalmente: Pedro, meu filho, não sou quem tu julgas que eu sou simplesmente uma emissária de Jesus, que vem aqui para te socorrer, pois também fui mãe na terra e sei como sofres nesse momento. E ela o abraça, acaricia ele, e entre choros e desespero ele diz: mas eu matei um homem. E ela: eu sei disso, não estou aqui para te condenar. E ela dividia o olhar carinhoso entre Pedro e Camilo. E ela fala para Pedro, mas na intenção de Camilo também escutá-la. E ela diz: por que destruíste, Pedro, a vida do teu irmão? Como te julgas com força e direito para quebrar essa harmonia divina da vida? Achava que fazia justiça com as próprias mãos, quando só expandiu a cólera aniquiladora ao seu redor. Por este motivo, desequilibrou a tua vida, provocou a morte de um companheiro, eliminou o amigo, que se fez incompreensivo no momento. Todavia, desde este instante, tu escutas a palavra sempre na tua consciência: Caim, que fizeste do teu irmão? O que fizeste do teu irmão, Pedro? Por que não foges compreensivo com ele? Destruiu a paz do teu companheiro e perdeste a tua própria tranquilidade. Temendo a ti, por te sentires delinquente em toda parte em que vai, busca o refúgio no trabalho incessante. Conseguiste muito dinheiro, mas que nunca te trouxe a tranquilidade que necessitavas. Como não te ocorreu naquele momento, Pedro, a oração santificante? Como não te apegastes à compreensão e o entendimento do momento? Mas nunca é tarde, meu filho, diz ela, para levantar o coração e curar uma consciência ferida. Exausto de sofrer, tu se encaminhas para a loucura através da enfermidade. Mas em um momento você apelou para a misericórdia divina. E Deus, nosso Pai, escutou os teus rogos e eu estou aqui.
para te auxiliar, para que possas efetivamente se reerguer. E ela diz para ele: cultiva o perdão e a humildade, aprendendo que só o amor salva e constrói para sempre. Lembra-te das tuas necessidades nesse momento. Para com a marcha em que se encontra. A aflição não deve mais fazer parte da tua vida. Reconsidera a tua atitude, Pedro, e faz um novo compromisso perante a divina justiça. Abriu os braços para ele e Pedro foi até ela chorando com os olhos e diz: merecerei tanta graça, Senhora? Como não, meu filho? Relata ela. O Pai não responde às nossas súplicas com palavras condenatórias, mas sim através do amor, através da disciplina, através de uma nova oportunidade. Então, todas as vezes que rogamos a Deus por auxílio, Ele jamais vai condenar os nossos erros, e sim dar do que necessitamos para reconstruir o nosso caminho. E Ele se entrega de confiança àquela sublimada mulher e diz que ninguém na terra falou com ele desta forma. Nunca tinha escutado tanto amor, tanto carinho nas palavras dela. E ela se aproxima de Camilo, que estava lá, distante, desesperado intimamente, mas sem conseguir se devolver daquele lugar. Por quê? Porque Cipriana tinha a base moral. Ela era moralidade, ela tinha como conter os ímpetos deles, porque ela tinha conquistas morais, a elevação necessária para isso. E ela fala para ele: e tu, Camilos, o que fazes aí cercado de tanta incompreensão? O que fazes aí? E ele diz: o que pode fazer uma vítima como eu, a não ser odiar eternamente? E ela olha para ele e fala: por que odiar? As vítimas que são inacessíveis ao perdão e ao entendimento ultrapassam a dureza dos seus verdugos. Se eu sou vítima, a condição de vítima não me confere santidade. Ao contrário, ele valeu-se da condição de vítima para semear na própria alma a ruína, a miséria, a treva e os destroços, podendo conquistar com o perdão uma grande sublimação, mas ele não quis, ele preferiu o punhal da vingança. E ele estava inflexível ainda perante Cipriana. Ele não queria escutar as palavras renovadoras dela. E aí ela vira para André Luiz e Calderaro e fala: retornemos ao lar de Pedro, todos nós. Com certeza lá ele vai mudar de pensamento. E vão os três até a casa de Pedro. Chegando lá, uma confortável residência, a esposa de Pedro sentada na sala, junto com os filhinhos, os 2 filhinhos pequenos, porque os outros 3 filhos eram maiores e não estavam em casa. O filhinho menor diz para ela assim: mamãe, eu queria que todo mundo estivesse aqui em casa. E ela sorrindo fala assim: mas para que você queria todos aqui em casa, meu filho? E ele fala assim: sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora não viu que ele ontem nas visitas que nós fizemos, ele estava tão aflito, tão triste. Temos que orar pelo papai. E ela vira para ele e fala: confiemos em Deus, meu filho. O médico disse para ficarmos tranquilos e estou convencido que a providência divina nos atenderá. Então, olha o ambiente familiar. Olha como é que Pedro vivia. E Cipriana vira para Camilo e fala: a voz deste menino devotado à oração não te sensibiliza, Camilo? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Ele trabalha,
para se retificar perante a lei. Se errou, errou muito, teve uma falta grave, teve uma falta grave, mas ter feito o possível para se erguer numa vida nobre e útil. Casou com uma devotada mulher, tem 5 filhinhos que o amam, tem em seu crédito o serviço das boas intenções para com a família, o reconhecimento de uma companheira e as preces de 5 filhinhos agradecidos. Quanto a ti, Camilo, o que fizeste nesses 20 anos? O que construíste nesses 20 anos, onde não abrigou senão o ódio, o extermínio, a vingança? Vale a pena ser vítima? Receber a santificação da dor para descer tão baixo na escala da vida? Os benfeitores também são duros com a gente. Também são duros. E ela fala para ele: o Senhor todo misericordioso nos ensinou o caminho, que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência das leis sublimes de Deus, e que só o amor tem suficiente poder para salvar. Todos somos suscetíveis das mesmas quedas. Somos filhos do mesmo Pai. E ela tinha tanto carinho naquelas palavras que Camilo não conseguiu mais se sustentar. Caiu em prantos, beijava a mão dela e dizia para ela: eu quero ser bom. E olhava para Pedro: eu quero ser bom, mas eu não consigo me afastar dele. Eu sofro. E como todo sofredor diz: se Deus é tão compassivo como tu falas, por que me deixou no desamparo? Todos nós pensamos assim. Todos nós somos assim. E ela falou: Deus jamais te desamparou. Chora, se desabafa, disse ela. O pranto há de curar a tua alma ferida. Quem de nós não poderá aprender com a significação do sofrimento, diz ela. Camilo, a dor expande a vida. O sacrifício liberta a vida. Se eu sofro hoje, se eu me revoltar, eu não vou ter liberdade. Muitos retiram da dor e do sofrimento o óleo para acender a luz, para vencer as suas próprias trevas. Mas outros pegam pedras, pegam espinhos e acabam afundando mais ainda nos precipícios das sombras. A gente tem que escolher. Nós escolhemos, quando a dor bate para todos nós escolhemos o que nós queremos: a revolta ou o sacrifício. E Camilo e Pedro, eles são, nesse crime, nesse resgate todos, eles representam cada um de nós. Em maior ou menor escala, está uma representação de todos nós, que somos seres humanos falíveis. Todos nós somos seres humanos falíveis. E temos sempre uma Cipriana a nos auxiliar. Sempre temos uma Cipriana a nos auxiliar. Então ela conseguiu remover Camilo daquele sofrimento. E ele diz para ela assim: não me falarias desta maneira se não me amasses. E ele diz para ela outra coisa: não são as vossas palavras que me convencem, mas o vosso sentimento que me transmuda. É o exemplo. Ela tinha superioridade moral para mostrar o amor por excelência. Outros poderiam falar, como disse Cavalheirada, e não iriam mudar em absolutamente nada. E ele pediu para que ela o ajudasse. E ela diz:
A providência divina, meu filho, oferece trabalho regenerativo a todos nós. Todos nós que erramos, que caímos no despenhadeiro da dor, sempre há um trabalho regenerativo nos aguardando para que possamos sair do ambiente em que nos colocamos. E aí tem um comentário do instrutor, que o coração que ama está cheio de poder renovador. Quanto poder de renovação há no amor. Quando Jesus disse que existem demônios que só são suscetíveis de regeneração, demônios na palavra conceptiva do Evangelho, a gente sabe que são espíritos, só são suscetíveis pela regeneração através do jejum e da oração. E a gente vê que nessa força divina que habita o homem, a gente conhece suficiente o que flui do jejum da renúncia e a luz da oração que nasce no amor universal e que faz transformar esses irmãos caídos pelo sofrimento. Então, quando Cipriano, todos eles já se preparavam para sair da casa de Pedro. Cipriano iria levar Camilo para um abrigo no plano espiritual, onde ele pudesse renovar suas atitudes, traçar um novo plano de evolução. Pedro seria retornar para o hospital, ele teria que retornar para o corpo dele. E nesse momento a esposa chega para os filhinhos, a esposa de Pedro, e fala: vamos visitar o papai, apronte-se. E quando eles chegam no hospital, Pedro desperto, feliz, um pouco feliz, se sentindo muito melhor, como se um peso no seu peito tivesse sido retirado. E ele relata para a família, sorridente, né, que algo parecia que tinha tirado uma nuvem negra de sua cabeça. E que ele diz que como se fosse uma chuva benéfica, que limpa as nuvens, né, negras. Ele via, né, o céu se abrir perante ele. E ele diz que teve um sonho iluminativo. Ele diz para a esposa, nas suas concepções religiosas, que sonhou com a mãe de Jesus, com a Mãe Santíssima, que lhe estendeu as divinas mãos, transbordantes de luz, o abençoando. Esse é o sonho que ele conta para a família. A esposa, ouvindo o relato do marido, chorou de alegria e de reconhecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. E o filho pequeno, cheio de fé, um espírito venturoso, beijou as mãos do pai, agradeceu a Deus e a família orou, mais uma vez unida, agradecendo as bênçãos recolhidas. Uma pessoa, um espírito iluminado, conseguiu mudar anos e anos de sofrimento, anos e anos em que duas almas, dois espíritos se degladiavam em ódio recíproco. E a gente vê o quanto essa lei de ação e reação traz para junto de nós as consequências dos nossos atos. Vamos recordar algumas passagens do livro e ver o quanto André Luiz traz ensinamentos preciosos para todos nós. Ele diz: outra seria a situação se tivessem esquecido a falta, a queda, se reerguendo no trabalho construtivo pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Perdão legítimo. Se ambos estivessem buscando o entendimento, eles poderiam estar em situações melhores. No pensamento residem as causas. Quando a gente esquece da oração, quando a gente esquece buscar a ajuda dos nossos benfeitores, a gente sabe o quanto fica difícil para todos nós. O quanto a caminhada nessa jornada terrena fica mais pesada. Então é importante que a gente entenda que Deus é o nosso provedor. É um Pai bondoso e amoroso, que espera de todos nós boas obras,
boas construções, porque ninguém reencarna na Terra para fazer mal. Todos nós reencarnamos para o bem, para construir coisas boas, para dar o testemunho da transformação íntima. Agora o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade acaba fazendo com que a gente tome decisões equivocadas no caminho e acabe trazendo mais dor, mais sofrimento para a gente. E quando a carga de sofrimento fica tão grande, a gente se revolta. A gente se revolta contra Deus e acha que Ele nos deixou o esquecimento. Mas não vamos nos esquecer que nós temos o nosso livre-arbítrio para escolhermos. Nós somos os seres inteligentes da criação. Nós obramos de liberdade. Nós temos a liberdade de escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que faz com que a gente decida o caminho ao qual temos que tomar. E diariamente, milhões de pessoas, como a gente já falou, adormecem sob essa influência magnética desses benfeitores para serem auxiliadas. Muitos de nós, como a gente já falou, somos auxiliados no desdobramento do sono do corpo físico. E vamos sendo guiados, ou então nos revoltamos e vamos para os locais de mais sofrimento, mas a providência divina jamais falha. Ela sempre estará presente para todos nós. Só os que amam conseguem atingir as causas profundas do sofrimento. E nós ainda não aprendemos a amar. No momento, nós conhecemos, temos muito conhecimento. Somos seres extremamente inteligentes, mas ainda não cultivamos essa semente de amor que está no solo do nosso coração. Às vezes esquecida, deixada de lado, mas ela está lá, aguardando que a gente a trate com carinho, que regue essa semente para que ela frutifique. Um dia chegaremos a contemplar esse amor, o poder renovador do amor, o sublime alimento das almas. O amor alimenta a todos nós. Emmanuel, no livro Consolador, em várias perguntas que é feita, há uma que pergunta sobre o determinismo, né, da nossa existência. Existe determinismo na nossa existência? Eu vou ter que passar por determinada situação? Com muita sabedoria, Emmanuel diz que o único determinismo na nossa existência é do amor de Deus para conosco. É a única coisa que efetivamente acontece. É o amor de Deus para conosco. E esse amor de Deus, ele é representado por várias ciprianas, por vários benfeitores que estão sempre a nos auxiliar, representando Deus, representando Jesus e trazendo esse amor para nos alimentar na jornada evolutiva. E o exemplo dessas pessoas, o exemplo desses benfeitores convencem a todos nós. E não são só as palavras que convencem, o sentimento muda as pessoas. E a oração, quando ela diz, como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Quantas vezes nós não recorremos à oração? Nos deixamos envolver por aquele problema, por aquela questão. Criamos uma situação difícil de sair e esquecemos completamente da oração. Mas nunca é tarde. Podemos ter aquele momento que o sofrimento está tão grande que o meu único recurso é lembrar efetivamente de Deus, porque Deus é Pai, Deus é amor. E eu lembro de Deus. E nesse momento, eu sou atendida nas minhas preces, porque o sofrimento já cansou para mim. E eu me lembro efetivamente de Deus nesse momento. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre.
sempre haverá construção através do amor para todos nós. A dor expande a vida, o sacrifício liberta. A dor expande a vida, porque a dor ela é inerente para todos nós. Todos nós temos a mesma expressão de dor. Ela não é diferente para um nem para outro, ela é igual para todos nós. Todos nós a dor se mostra igual. Agora, o sofrimento, ele fica um pouco pela minha conta. Eu posso aumentar essa dor, me revoltar e acabar no precipício das sombras. Ou eu posso entender, tentar entender, aceitar, me sacrificar perante aquele momento difícil, buscar na oração a base, a força para eu passar da melhor forma possível e transformar essa dor em luz para a minha caminhada, em luz para a sombra que tem muito ainda dentro de todos nós. E é assim que a gente vai, né, resplandecendo a luz que há em nós. É assim que a gente vai cultivando o que Jesus fala. Vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Então, entre dor, entre sofrimento, sacrifício, eu vou transformando essas sombras em luz e vou fazendo brilhar o amor dentro de mim. Então, é importante termos paciência, sermos um pouco compreensivos conosco mesmos, para que a gente possa alcançar esse entendimento, alcançar esses benfeitores que trazem esse alimento para todos nós do amor, para que a gente se sustente nas asperezas da vida. Porque o coração que ama está cheio de poder renovador. E nós sempre teremos junto de nós a renovação. A renovação pela regeneração, pelo sentimento de amor que esses abnegados benfeitores trazem para a gente. E mais uma vez a gente lembra que essa história é um relato de situações que todos nós podemos viver. E comparando com todas as situações difíceis da nossa vida, não há muita diferença. Todos nós sofremos, todos nós temos questões a conseguirmos solucionar nessa existência. Todos nós temos a parte que nos toca, sofrer, passar por situações difíceis, não ter a compreensão da família, dos colegas de trabalho. Isso é inerente da vida humana. Não queiramos fugir disso, porque não conseguiremos nunca. A vida humana ainda está repleta dessas situações. A questão é como, com a minha inteligência, eu poderei passar por todas essas adversidades da vida da melhor forma possível, crescer em sentimento, crescer em conhecimento, porque não adianta só conhecer, eu também tenho que desenvolver os sentimentos e conseguir efetivamente aprender, porque a lei de Deus ela é educativa, ela jamais vai nos punir, a punição fica pela nossa conta. Quando nós erramos, nós mesmos nos punimos em situações difíceis que criamos para nós mesmos. Mas Deus utiliza de todos os recursos para nos educar. Almas revoltadas que ainda somos, rebeldes às leis de Deus. E que, como um Pai amoroso, quer nos educar, quer nos mostrar o melhor caminho. Às vezes eu me revolto, eu não quero. Mas, inevitavelmente, o progresso, a lei do amor, um dia vai nos guiar. Um dia vai pegar e vai dizer, vem para este lado, abre os olhos, enxerga o melhor, chega de sofrimento. Mas para que isso aconteça, eu tenho que cansar desse sofrimento.
Eu tenho que chegar a um ponto de olhar para aquela situação e ver, não dá mais. Tem que haver algo de diferente. Tem que haver algo melhor. Tem que haver uma solução para isso. E há uma solução. Há uma solução. Mas que nós possamos conquistar essa solução. Construir um caminho melhor. E que a gente possa, né, compreender que a lei é de amor, mas também é de ação e reação. O que construímos retorna para nós. Para terminar, a gente conta uma historiazinha rápida. Assim, isso é contado nos livros de evangelização. A encarnação, quando a gente está aqui na Terra, é mais ou menos assim. A gente tem duas cestas. Uma de pétalas de rosas, outra de espinhos. A nossa tarefa é chegar do ponto A para o ponto B, carregando as duas cestas. E no meio do caminho, a gente vai carregando as duas cestas. Uma vai ficando mais pesada do que a outra. Pesa mais os espinhos, óbvio que os espinhos. Então o que eu faço? As pétalas são macias, são cheirosas, né? Dá vontade de deitar umas pétalas de rosa, ficar lá aquele cheirinho bom, muito bom. E os espinhos machucam. O que eu faço? Eu vou jogando os espinhos. E aí a minha caminhada vai ficando mais leve, né? Porque os espinhos pesados, as pétalas de rosa são mais leves e mais confortáveis. Cheguei no final, desencarnei. Voltei para a pátria espiritual, recebi os aconselhamentos e falou assim, ó, agora você vai reencarnar. E a sua missão agora é retornar pelo mesmo caminho que você veio. Moral da história. Se eu distribuir pétalas de rosas, eu vou passar por um caminho tranquilo. Se eu joguei espinhos, os próprios espinhos jogados por mim machucarão os meus pés. E eu vou aprender que eu não devo jogar espinhos, e sim pétalas de rosas, e sim amor, e sim gratidão e carinho para com os meus companheiros de jornada evolutiva. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre.